pessoal, meu nome é Mariana Colatino, sou professora de Processo Civil e estarei com vocês nessa jornada para gabaritar a disciplina. Hoje nós vamos falar sobre tutelas provisórias. Inicialmente, é importante que vocês saibam o conceito de tutela. As tutelas provisórias, elas são nada mais que um mecanismo processual em que o juiz ele concede antecipadamente um provimento antes de uma decisão final. Ela pode ser uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Vocês precisam saber as subdivisões. Na tutela de urgência, nós temos a tutela antecipada e a cautelar. E a de evidência, ela não tem nenhuma subdivisão. Feita essa introdução, eu gostaria de passar para vocês duas questões que eu separei para que vocês possam ver como que costuma cair na matéria de processo civil essa temática. A primeira questão que eu trouxe para vocês, ela traz o seguinte enunciado. Tiago, empresário, com a renda mensal de R$1 milhão, ajuizou a ação pelo procedimento comum em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência para que o plano seja compelido a custear tratamento médico no valor de R$300 mil. O juízo, embora entendendo estarem presentes a probabilidade da existência do direito alegado por Tiago e o risco à sua saúde, condicionou a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução equivalente a R$100 mil, de modo a ressarcir eventuais prejuízos que o plano de saúde X possa sofrer em havendo a cessação da eficácia da medida. A respeito desse tema, assinale a afirmativa correta. E aí a questão traz 4 alternativas. Sendo a alternativa A seguinte afirmativa. A exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência, no caso em tela, é desprovida de fundamento legal, razão pela qual é indevida. E a gente vai ver ao final, eu vou trazer para vocês aqui o dispositivo legal que a gente pode descartar essa hipótese porque existe sim essa possibilidade de concessão da caução. A segunda assertiva fala que a decisão judicial que condiciona a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução é impugnável por meio de preliminar de recurso de apelação. Quando nós entrarmos na temática de recursos, nós vamos ver que esse tipo de situação caberia um agravo de instrumento. Então, essa assertiva estaria errada aqui pelo tipo de recurso que eles mencionam. A assertiva C fala que a decisão está em desconformidade com o Código de Processo Civil, pois a caução para a concessão de tutela provisória deve ser de, no mínimo, 50% do valor econômico da pretensão. E aí a gente vai ver que não tem essa exigência desses percentuais no código. Então, para essa questão, o gabarito correto seria a letra B, que diz o seguinte: a exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência é admissível como forma de proteção ao ressarcimento de danos que o requerido possa sofrer em virtude da tutela. E essa resposta, ela se alinha exatamente ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte, que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte é economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la. Então, vocês veem que eles trazem exatamente o dispositivo legal e vocês precisam estar atentos à letra da lei. A segunda questão, que também foi retirada de uma das provas da OAB, diz o seguinte: Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. A fim de embasar suas alegações de fato, Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar em favor de seu cliente. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável a Alfredo, o juiz indefere a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento. Por isso, a decisão está. E aí ele traz as 4 alternativas. De cara, a gente já pode descartar a alternativa A e a alternativa C, porque fala que são corretas, e nós vamos ver aqui que a alternativa ela é incorreta. A ela fala que é correta, pois ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que o seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, o que não é o caso. E a alternativa C, ela fala que é correta, pois a liminar só pode ser deferida se, em vez de tese firmada em sede de recurso repetitivo, houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor. A resposta correta dessa questão seria a letra B, que fala que é incorreta, pois
Se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a leitura da letra da lei, porque no artigo 311, que é quando ele dispõe sobre a tutela de evidência, ele fala exatamente que, independente da demonstração do perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo, e aí ele traz 4 hipóteses em que seriam cabíveis essas tutelas de evidência. E uma delas seria exatamente a contundência das provas documentais. E aí estaria aqui exatamente no dispositivo artigo 311, inciso 2 e artigo 311, inciso 3, certo? Que seriam as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. Esse seria o dispositivo que mais se alinharia para a resposta da segunda questão. E ao final a gente vê, inclusive no parágrafo único, chama a atenção de vocês também, que somente esses 2 incisos, o segundo e o terceiro, é que em tutela de evidência o juiz pode conceder aí decidir liminarmente, certo? Então vejam que as questões elas trazem um conteúdo de letra de lei que vocês precisam estar muito atentos e tem uma certa frequência a cobrança dessas tutelas provisórias dentro das provas da OAB. Então espero que se uma dessas questões caia, vocês consigam respondê-las e espero ter ajudado, tá bom?